Eu acho sempre muito positivo os eventos de uma maneira geral, e em particular eventos sobre sustentabilidade, como Cidades Verdes, porque a gente tem a oportunidade de fazer uma reflexão sobre o nosso comportamento, sobre o comportamento da sociedade, qual é a contribuição que cada um de nós deixa para as próximas gerações. É com esse intuito que eu acho que o Cidades Verdes, o André e todos os componentes do Instituto Onda Azul preparam com o máximo carinho, e que nós que viemos aqui para poder debater o tema e trazer algum conhecimento novo que porventura não tenha sido colocado ainda, que a gente tenta ajudar na construção de um mundo novo, de um mundo mais justo, de um mundo mais humano. Tema, né, do desafio da população, de entender as mudanças climáticas, eu acho que é o tema principal aqui de qualquer debate, de qualquer líder sério, né, que entende onde está e aonde a gente precisa chegar, precisa enfrentar isso com seriedade e falar para a população o que efetivamente nos aflige. É uma realidade que a gente está muito próxima de vivenciar, caso não haja uma reversão drástica das nossas formas de lidar com os nossos recursos naturais, o nosso enfrentamento, seja no público, seja no privado. Isso envolve todas as empresas, isso envolve a sociedade como um todo. Como o nosso vice-governador comentou agora há pouco, pensar no consumo consciente, pensar no planejamento urbano, pensar em novas tecnologias para diminuir o impacto ambiental e na emissão de carbono é fundamental. E aí um evento como esse, em que a gente vai passar o dia discutindo aqui como melhorar o abastecimento, como preservar o uso da água, como levar a água com mais rapidez e mais qualidade às populações que ainda não têm a possibilidade de ter esse consumo, é de fundamental importância. A área do meio ambiente é a área da invenção, da criatividade, da inovação. Tudo que se faz em meio ambiente abre caminho para outros. E isso é o nosso destino. Quando nos criticaram porque nós estávamos impedindo o país de crescer, criando dificuldades, nós fechamos a boca, mas nós sabíamos que não era assim. E o desenvolvimento sustentável mostra agora que as empresas que fazem o dever de casa, né, e que organizam a sua gestão ambiental dão muito mais lucro do que as que não fazem. Então, esse é o princípio do desenvolvimento sustentável. Eu acho que o grande desafio de Cidades Verdes é colocar as pautas contemporâneas que estão na borda e agora transbordam para serem discutidas. As pessoas percebem que não há um dirigismo na condução da pauta, que ali é um fórum em que as pessoas colocam a sua opinião sobre as coisas, ainda que sejam divergentes, porque tem muita riqueza nas divergências, nas contradições. Então, o evento presencial reunir 500 pessoas ao longo de 2 dias, temas densos, que nós não temos um show, não é um evento que as pessoas vêm para se entreter, elas vêm aqui para buscar conhecimento e melhorar a sua cidadania. Eu fico muito feliz com isso. A maneira como se vive hoje, né, as pessoas acordam e tem lá água para tomar banho, mas ninguém pensa como produz aquela água, como evita com que aquela água acabe, né, como é que pode fazer para separar o seu lixo em casa, pelo menos o seco do úmido, para poder gerar sustentabilidade. Então, essa coisa da gente hoje trazer essa prerrogativa máxima das políticas públicas com a vontade
de você desenvolver e debater como esse evento de hoje, que é o Cidade Verde. A ANAMA Brasil fica muito feliz de poder participar, de colaborar, fica feliz inclusive porque os organizadores, né, o Instituto Onda Azul entendeu de que a ANAMA é importante por ser representante dos territórios, dos municípios brasileiros, e a gente realmente fica feliz por poder colaborar com isso. Então, eu acho que esse evento, ele constrói o processo de maturidade, né, que a gente já vem buscando na sociedade, né, desde a Conferência de Estocolmo, Rio 92, depois Agenda 21, agora os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ESG, tudo isso vem construindo um processo de consciência, mas a gente precisa arregaçar a manga e sentar e dialogar. A gente tem uma política das águas no país, uma política das águas no estado do Rio de Janeiro que abre esse espaço de diálogo. E a própria concessão tem também um conselho criado para o acompanhamento da sociedade. Então a gente tem que ocupar esses espaços e, de fato, ajudar a construir essa solução que é possível. Aqui no seminário a gente teve comitê de bacia, aqui no seminário a gente teve governo do estado, a gente teve prefeitura, a gente teve atores que trazem já uma bagagem muito grande de conhecimento que é fundamental para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Então o seminário ele já tem esse ponto de reunir esses pontos de vista, de promover esse debate, de entender como a nossa cidade pode se tornar verde de verdade. Como é que a gente faz essa mudança? Isso passa também por mudança de cultura, isso passa por mudança do sistema educacional, educação ambiental transversal também no sistema educacional público, privado, porque é a formação desses jovens que vai permitir com que a gente passe de uma cidade cinza, baseada em concreto, em cidades verdes onde o solo é permeável, onde a água encontra caminho, a gente tem menos enchente. A gente tem menos devastação, a gente realmente consegue também se preparar para toda essa mudança climática que está vendo e todos esses eventos extremos que estão acontecendo no planeta. O evento ele é muito importante para conscientizar a população e a gente pensa que é a população da ponta mesmo, não só a população que reside nas comunidades ou nas residências, mas a indústria eu acho que é uma das principais entidades que tem que ser também sensibilizadas e entenderem um pouco do que acontece no processo para que essa água consiga chegar, inclusive para eles, para o consumo deles industrial, né? Porque muitas vezes a indústria ela pensa só nela, na produção dela e acaba despejando um problema no manancial que vai vir a abastecer 9 milhões de pessoas. Então uma única indústria, se não tiver a consciência, pode prejudicar 9 milhões de pessoas. Ao longo do tempo, você adquire e vê experiências novas que são aqui difundidas. Você vê a evolução, né, do saneamento, das atividades do saneamento no período. E também é importante que mais pessoas se aproximem, né, e participem desses eventos, porque você planta sempre uma sementinha ali de consciência, né, as pessoas começam a observar o seu entorno de forma diferente. É muito importante. Então, a Firjan ela é apoiadora, né, dessa iniciativa dos Cidades Verdes desde a sua primeira edição, né, e nós fazemos isso porque o conceito, né, que é utilizado como proposta do Cidades Verdes sempre foi debater a relação da sustentabilidade com a infraestrutura urbana de uma forma inteligente, de uma forma propositiva, de uma forma construtiva, né? E a Firjan se sente muito honrada, né, de desde a primeira iniciativa, da primeira edição, fazer parte desse conjunto de apoiadores.
gente acabou de escutar na mesa, né, que eu participei, essa questão do aumento da temperatura, então a gente precisa saber aonde plantar também, então tem que ser uma coisa planejada. E aí com isso a gente consegue minimizar e ter um conforto térmico das nossas cidades que estão cada vez mais urbanizadas. Então a gente precisa criar de fato áreas que consigam armazenar essa água para que ela tenha um fluxo hídrico mais contínuo no maior espaço de tempo, que aí a gente evita assim as inundações e as grandes secas. Né? Qualquer espaço em que a gente possa difundir as ideias, colocar as situações, as políticas públicas, a sociedade discutir o que ela quer, não tem preço isso. Porque, como eu falei, a participação e controle social, sem isso a gente não vive. Mas são eventos como esse que propiciam que as pessoas se interessem. Que ela vê que a voz dela é ouvida, que a ideia dela também é considerada. A ideia de se estar participando desse seminário, desse evento aqui é importante, porque nós estamos discutindo questões, o impacto ambiental como um todo, a questão da emissão do carbono, a preocupação que nós temos com os efeitos climáticos e a contribuição que a energia nuclear pode dar para isso, que já está sendo visto e entendido no mundo. Eu acho que toda a contribuição e toda a discussão sobre a energia, sobre a descarbonização, ou mesmo a mudança tecnológica do tipo de energia, ela é muito válida e aí fomenta todas as ideias e aí consegue comprovar, é o momento da gente discutir políticas públicas, porque o transporte é o sistema de transporte público e a gente precisa melhorar ele para as pessoas. Esse seminário está sendo muito importante porque ele está reunindo especialistas, pessoas que trabalham há muitos anos, têm uma experiência larga no tema sustentabilidade, transição energética e mais recentemente no tema hidrogênio, por exemplo. Eu penso que o próximo passo, como um fruto desse seminário, seja um acordo, um pacto ou criação de um fórum de discussão para que realmente a gente consiga avançar e transformar o que a gente está precisando hoje, que é uma economia sustentável e passar por essa transição energética. Quando nós falamos em cidades verdes, nós temos em mente o seguinte: olha, eu vou ter uma cidade que vai ter menos poluição de uma maneira geral, poluição de ruído, poluição de gases de efeito estufa, várias formas de poluição. Contrariamente aos combustíveis fósseis e outros, o hidrogênio não contém carbono. Então, quando nós utilizamos o hidrogênio, nós não emitimos CO2 para aumentar o acúmulo na atmosfera. Particularmente eu estou surpreso, né? Porque é a primeira vez que eu participo de uma plataforma de ideias dessa, saiu uma coisa fantástica. E ter a oportunidade, né, de mostrar para a sociedade, para o jornalista, né, que existe a tecnologia, existe tecnologia nacional. Então, um evento desse como Cidade Verde é a melhor plataforma para se alavancar uma situação dessa. O hidrogênio verde, como fonte de energia renovável, ele precisa primeiro existir, então ele precisa ser produzido, né? O Brasil tem um potencial enorme para produzi-lo, mas não o produz ainda, né? Principalmente a partir da geração de energia eólica. Então, produzindo hidrogênio, aí eu posso usá-lo.
Aí eu preciso da tecnologia veicular, que ela já está disponível, ela só precisa ser estimulada. E o HVO, nós não podemos esquecer do combustível renovável líquido que pode substituir o diesel nos motores tais quais estão. Ele é gerado a partir de óleo de soja, as mesmas matérias-primas do biodiesel, só que ele é um combustível de altíssima qualidade que pode substituir o diesel integralmente. Fiquei muito feliz, né, a Secretaria de Transporte, né, através da secretária Maína, ficou muito feliz de a gente ter um espaço, porque a gente fala, o transporte público ele é fundamental. E a gente viu a participação do transporte público nas emissões. Então, só o fato dele existir, ele já reduz. Então, é disso que a gente tem que estar falando. Né? A gente não tem que estar demonizando o transporte público, né? Que a gente vê muitas vezes a pessoa, tem 5 pessoas dentro do ônibus. Gente, o sistema de ônibus tem que funcionar. Tem horas que ele vai funcionar mais cheio, tem horas que vai funcionar mais vazio. O que não dá é uma pessoa dentro do carro a gente achar normal. Esse encontro do Cidade Verdes ele é essencial porque ele junta todos os atores, ele junta tanto o poder público como o privado, como a academia que está se dedicando ao estudo, como a sociedade civil que está lutando para que a gente tenha esses avanços, porque ao mesmo tempo que a gente precisa da consciência das pessoas, que elas entendam, que elas tenham comportamentos melhores, a gente também precisa que o governo implemente políticas públicas que levem para um aumento de energia renovável e conseguir de fato fazer essa transição levando para um crescimento verde. Veja, o evento é muito importante, né? Parabéns, na verdade, aos organizadores, porque colocar juntos, na verdade, poder público, agentes privados, né? E parte da sociedade civil é uma forma de promover exatamente a busca dessas soluções. O transporte no Brasil é o segmento onde mais se consome combustível fóssil e é o maior emissor, portanto, de gases que provocam essa mudança do clima. Não é que está faltando energia, o problema é que nós estamos com o tipo de energia errado. É o tipo de energia, né, energia fóssil, que cria problemas com o clima do planeta como um todo. Energia é um tema transversal, cidade é um tema transversal, transição energética, descarbonização, é tudo muito transversal. Então, assim, eventos como esse ajudam a gente a ter interfaces com diferentes visões sobre esses diferentes temas e ajudam a construir, assim, uma visão mais apurada e melhor sobre o que é necessário, né, no contexto de transição energética dentro das cidades para que todos nós vivamos melhor, né? Faz todo sentido a gente tratar de maneira ainda mais cuidadosa e estratégica a gestão hídrica a nível nacional, a nível regional. A água não obedece fronteiras municipais ou estaduais, então a gente tem que olhar por bacias e global, porque o que acontece hoje na Amazônia impacta, por exemplo, ciclos hidrológicos no mundo inteiro. Então acho que esse evento traz a personificação do potencial que as cidades têm de se reinventarem. O sentimento é de um dever cumprido, né? Eu acho que a gente encerra esses 2 dias aqui de uma edição histórica do Cidades Verdes, que trouxe mais de 40 palestrantes multissetoriais, da iniciativa privada, dos governos, da academia, da mídia, do parlamento, pessoas discutindo as cidades verdes, né, o futuro que é um presente, né, porque esse assunto precisa ser visto de uma visão 360 graus.